Hoje, dia 29 de junho, celebramos São Pedro e São Paulo, apóstolos e principais líderes da Igreja. Estes santos são considerados os cabeças dos apóstolos, por terem sido os principais líderes da Igreja cristã primitiva, tanto por sua pregação, sua fé, como pelo ardor e zelo missionários. São Pedro, príncipe dos apóstolos, tinha como primeiro nome Simão e era natural de Betsaida, irmão do apóstolo André. Pescador, foi chamado pelo próprio Jesus e, deixando tudo, seguiu o Mestre, estando presente nos momentos mais importantes da vida do Senhor, que lhe deu o nome de Pedro. Um homem simples e impulsivo, falou muitas vezes em nome dos apóstolos e não hesitou em pedir a Jesus explicações e esclarecimentos de sua pregação. Foi o primeiro a responder ao Mestre: Senhor, para quem iremos? Somente Tu tens palavras de vida eterna. Nós acreditamos e sabemos que és o Santo de Deus, como vai dizer João no capítulo 6, versículos 67 e 68. Diante da pergunta que Cristo fez aos discípulos também, vocês querem ir embora? Primeiro Papa da Igreja. Em princípio, fraco na fé, chegou a negar Jesus durante o processo que culminaria em sua morte por crucificação. O próprio Senhor o confirmou na fé após sua ressurreição, da qual o apóstolo foi testemunha, tornando o intrépido pregador do Evangelho através da descida do Espírito Santo de Deus no dia de Pentecostes, o que o tornou líder da primeira comunidade. São Pedro é o apóstolo que Jesus Cristo escolheu e investiu da dignidade de ser o primeiro Papa da Igreja. E eu digo: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. São Pedro é um pastor do rebanho santo. É na sua pessoa e nos seus sucessores que temos o sinal visível da unidade e da comunhão na fé e na unidade. Seu martírio pregou no dia de Pentecostes e selou seu apostolado como o primeiro sangue, pois foi martirizado em uma das perseguições aos cristãos, sendo crucificado de cabeça para baixo em Roma, ao seu próprio pedido, por não se julgar digno de morrer como seu Senhor Jesus Cristo. Escreveu 2 epístolas e provavelmente foi a fonte de informações para que São Marcos escrevesse o seu Evangelho. Celebramos também São Paulo. Saulo era natural de Tarso, recebeu educação esmerada após aos pés de Gamaliel, um dos grandes mestres da lei na época, tornou-se fariseu zeloso e a ponto de perseguir e aprisionar os cristãos, sendo responsável pela morte de muitos deles. Converteu-se à fé cristã enquanto perseguia os cristãos no caminho de Damasco, quando o próprio Senhor ressuscitado lhe apareceu e o chamou para o apostolado. Saulo, Saulo, por que me persegue? Recebeu o batismo do Espírito Santo e preparou-se para o ministério. Desde então, converteu-se e começou a pregar o cristianismo, viajando pelo mundo, pregando o Evangelho de Jesus Cristo e o ministério de sua paixão e morte e ressurreição. Tornou-se um grande missionário e doutrinador, fundando muitas comunidades. De perseguidor passou a ser perseguido, sofreu muito pela fé e foi coroado com o martírio. Sofrendo morte por decapitação. Escreveu 3 epístolas e ficou conhecido como o apóstolo dos gentios, apóstolo dos pagãos. Oremos. Senhor, hoje eu quero te pedir por toda a Santa Igreja Católica, que pela intercessão de São Pedro e São Paulo, colunas da Igreja, possamos ser sempre fiéis à fé e à doutrina que o próprio Cristo nos deixou. Amém. São Pedro e São Paulo, rogai por nós.